a graça e a paz de Jesus Cristo invada o teu coração nesse dia com essa palavra que possa produzir grandes frutos no teu coração. Essa é a minha oração, o meu desejo, em nome de Jesus. Abre tua Bíblia aí no capítulo 13 do livro de Mateus. A gente vai hoje do 13 ao 16. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente na tua vida, em nome de Jesus. Então, capítulo 13, livro de Mateus, Jesus ele começa a ensinar por uma série de parábolas, o que eu acho fantástico. Eu amo ouvir e aprender, ser inspirado pela forma que Jesus ensina. Jesus ele ensina sempre trazendo de uma forma que fique claro a quem está ouvindo a mensagem. Então, como um comunicador, eu sou um apaixonado por Jesus, porque a forma a qual Jesus traz, a simplicidade é também, ao mesmo tempo, é intenso e é uma mensagem que faz uma pessoa simples entender, mas uma pessoa também de um entendimento mais sofisticado entende. Ou seja, Jesus ele quer que as pessoas entendam o que ele tem para dizer. Então, ele traz nesse início de capítulo aqui uma das mensagens, uma das parábolas mais conhecidas que a gente tem. Ele fala sobre a parábola do semeador. Então, Mateus 1 ao 9, aqui a figura de um agricultor que semeia a mesma semente em solos diferentes, ele tem resultados diferentes, é utilizado por Jesus para mostrar como as pessoas recebem a palavra de Deus. Então, imagina aí que pessoas pregam a palavras em lugares diferentes, a pessoas diferentes e que recebem também, ou seja, ou dão como respostas diferente. Então, os discípulos eles ficam um pouco confusos, intrigados ali, porque pelo fato de Jesus ensiná-los por parábolas, Jesus mostra que é para que seja revelado àqueles que amam a Deus sinceramente, aqueles que estão dispostos a entender e ser transformados, aqueles que estão de fato interessados em serem transformados por essa mensagem. Quem não ama a Deus de maneira sincera não procura conhecer o sentido das suas palavras. Quem ama deve realmente buscar conhecer os detalhes daquilo que ele faz. E é muito interessante a gente ver o quanto Jesus é profundo nas explicações. Ele fala sobre a parábola do joio e do trigo. Ele diz aqui que o joio e o trigo crescem da mesma plantação, crescem juntos, mas que chega um determinado momento em que Deus os separa, né? Então o joio para um lado, o trigo para o outro. Assim é também com as nossas vidas. O bem e o mal eles crescem na mesma proporção. E a gente precisa fazer uma escolha, a qual caminho seguir, a qual direção tomar, a quem a gente vai ouvir, a quem a gente vai confiar, né, as nossas decisões, a quem a gente vai confiar a nossa vida. Então, grandes mensagens o Senhor tem trazido diante dessas parábolas, né? Ele fala sobre aqui do versículo 31 até o 35 sobre o grão de mostarda, o grão de fermento. Então ele diz, né, que o reino dos céus é como um grão de mostarda que o homem planta em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, do que cresce torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu fazem dos seus ninhos em seus ramos. Ou seja, às vezes você vai buscar uma proporção de grandeza e nem sempre aquilo que você vai julgar como bom, aquilo que você vai julgar como grande vai de fato dar bons resultados, vai fazer sentido, né? Vai ser relevante na vida de alguém. Então, inicialmente, uma semente minúscula, o seu desenvolvimento é extraordinário, sendo capaz de gerar árvores ali até de 3 metros de altura. Então, muitas vezes, esses somos nós, né? Pessoas que Deus chama, que Deus confia, investe, aposta, mas que o mundo despreza muitas vezes. E durante o caminhar, durante o entendimento da vida com Jesus, é bom ser desprezado por o mundo, é bom ser desprezado por aqueles que buscam algo contrário do que a gente prega, do que a gente vive, sinal que a gente não serve para o mundo. Se a gente não serve para o mundo, é um sinal de que nós somos realmente filhos e filhas de Deus que estão buscando e se tornando sua imagem e semelhança. Então Jesus ele usa esse exemplo do grão de mostarda para mostrar que embora o reino de Deus ele tenha um começo humilde na terra, ele se torna amplo
e muitas pessoas de todo o mundo se abrigam nele. Ele pode até começar pequeno, a chamada de Deus pode começar pequena, mas ela é gigantesca. E uma outra analogia da expressão ou expansão do reino de Deus é usada aqui, dessa vez, né, quando ele fala sobre o tesouro escondido. Então, quando ele fala também sobre o fermento, que muitas vezes na Bíblia é utilizado para algo ruim, mas nessa parábola é diferente. Então Jesus utiliza desse elemento para mostrar que o bom fermento, ele se alastra pela massa, da mesma forma que o reino de Deus se alastra pela vida daquele que recebe o Espírito Santo e molda o seu caráter à semelhança de Jesus Cristo. Olha o que ele diz aqui no versículo 33. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e ministrou uma grande quantidade de farinha, e toda a massa fica fermentada, ou seja, vai se expandindo. E Jesus ele continua falando aqui muitos elementos, ele ensina sobre a maioria aqui de figura ilustrativa do dia a dia do povo, né? Então ele utiliza parábolas como uma ilustração que revelem de uma forma prática e também profunda aos ouvintes, que eles entendam o que está acontecendo. Ele fala algo que é muito interessante, né? Ele diz que aqui no versículo 48, quando uma rede está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim também acontece no dia no fim dessa era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos, e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então pergunta Jesus, vocês entenderam todas essas coisas? E eles respondem que sim. E ele diz no versículo 52, por isso todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Está sempre ensinando algo. E ele fala também, ele termina o capítulo falando sobre um profeta sem honra. Muito provavelmente você já tem usado essa expressão para definir em algum momento da sua vida. É claro que as pessoas ficavam maravilhadas ao ouvir os ensinos de Jesus, elas queriam saber qual era a sua fonte de sabedoria, de tanto poder, enfim, de onde vinha esse cara e por que ele sabia tanto. Então as pessoas o viram crescer em Nazaré, elas eram as mais espantadas, porque elas falavam, quem que era esse cara? Olha o que ele está fazendo. Então o fato de elas conhecerem a Jesus, a sua mãe, os seus irmãos, irmãs, né, criavam uma espécie de bloqueio sobre quem era Jesus. Isso é tão natural. Talvez você frutifique, comece a manifestar aí o propósito de Deus na tua vida, e provavelmente as pessoas que estão ao teu redor não vão fazer vão dar a menor importância para isso, ou vão reconhecer isso de uma certa forma. Isso é natural. Por mais triste que seja, isso é natural. Jesus mesmo nos mostra esse princípio. Ele diz aqui, né, que as pessoas começam a perguntar, então no versículo 55, eles falam, né, se o filho do carpinteiro, o nome da sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simeão e Judas? Não estão conosco todos os dias conosco todas as suas irmãs? De onde então ele obteve todas essas coisas? E eles ficaram escandalizados por causa dele. Então, as pessoas vão menosprezar o teu ministério, né? Mas a unção é realmente algo que despedaça qualquer tipo de julgamento. Porque Jesus responde, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali em Nazaré por causa da incredulidade deles. É natural que muitas pessoas reconheçam, né, os dons e os talentos de alguém, mas principalmente aqueles que estão mais próximos não tenham esse mesmo entendimento. No versículo 14, no capítulo 14, é algo interessante. A gente vê ele sendo dividido em 3 partes. A primeira parte fala sobre a morte de João Batista. Então, Herodes Antipas aqui, né, ele era o responsável, o governante responsável ali, né, na Palestina entre 4 anos antes de Cristo e 39 depois de Cristo, né? Ele regia uma quarta parte da Palestina ali, a Galileia, Pérea, ou seja, naquela região. Então, quando divide o reino, ele divide ali o reino entre seus muitos filhos. E depois de uma ascensão de Jesus, Herodes ele fica meio receoso que
que ele fosse ali, né, um outro João Batista e tal. E ele manda decapitá-lo, né? A gente vê aqui que no aniversário, ele diz aqui no versículo 6, ó, no aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto Herodes que lhe prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela foi influenciada pela sua mãe, que era muito atingida pelas mensagens de João Batista. Ela disse aqui, me dá num prato a cabeça de João Batista. O versículo 9 diz que o rei fica aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ele ordena que fosse dado o que ela pediu e ele manda decapitar João Batista na prisão. Sua cabeça é levada num prato e é entregue a essa jovem. E os discípulos de João, eles vieram, levaram o seu corpo, sepultaram e depois foram contar isso para Jesus. E antes de falar da multiplicação dos pães, Jesus ele nos ensina algo muito interessante aqui sobre lidar com as nossas aflições, lidar com as nossas dores. Ele, no versículo 13, diz que ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retira-se de barco, ele vai para um lugar, diz que ali em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saem das cidades e o seguiram a pé. Então imagina o cenário, Jesus ele recebe a notícia de que João Batista tinha sido decapitado, ele fica extremamente triste, natural, porque era alguém que ele amava. E diante dessa tristeza, diante dessa dor que ele tem, Jesus ele se retira, ele vai para um lugar em particular, ele não finge que está tudo bem, ele não finge que não tem um problema, ele não finge que não está aflito, ele não finge que não está passando por uma dor. Ele luta, ele vive com ela. Ele aproveita o que tem que ser aproveitado, ele aprende o que tem que ser aprendido, ele tem o seu momento de solitude para lidar com a sua dor. Agora, o mais interessante é que ele não abandona o propósito. Porque o texto diz que as multidões, ao ouvirem, elas vão a pé. Jesus está indo de barco e as multidões vão a pé, porque elas querem ouvir ele. Mas olha que interessante, o versículo 14 diz que quando Jesus saiu do barco e viu grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. E ao cair da tarde, os discípulos disseram que este era um lugar deserto e que já havia ficado muito tarde, que eles mandassem a multidão embora ou que eles pudessem ir aos povoados para comprar comida. Então o primeiro fato aqui é que diante das dores Jesus faz os milagres. Jesus ele não ignora os seus problemas. E muitos de nós têm ignorado, têm tentado viver por anos e anos, maquiando situações, manipulando as próprias dores ou adiando os problemas, deixando ali para baixo do tapete, escondendo muitos deles. Jesus está nos ensinando o contrário, a gente precisa lidar com eles, a gente precisa resolver. Eu não sei quais são os seus, eu sei que eu tenho muitos e tenho tentado encarar de maneira real, de maneira verdadeira cada um dos meus problemas, e é muito difícil. Mas Jesus nos dá um exemplo, ele segue, ele continua falando, ele continua fazendo o que foi proposto a ele, e quando ele encontra a multidão, a primeira atitude que ele tem é de curá-los, é de abençoá-los, ele coloca as suas dores em segundo plano. Outra lição aqui, quando a gente começa a observar a necessidade e a dor do outro, a gente vê que as nossas dores, elas são importantes sim, elas são necessárias, elas precisam de atenção sim, mas quando a gente foca na dor do outro, a gente esquece pelo menos por um momento, ou a gente diminui a importância que dá para as nossas próprias dores. Jesus começa a curar outras pessoas. Então, quando os discípulos levam um novo problema para ele, Jesus responde no versículo 16, eles não precisam ir, dei vocês algo para comer. Tipo assim, cara, dai o que vocês têm. Mas os discípulos não estavam entendendo o que Jesus queria fazer. Provavelmente, se eu e você estivéssemos lá presencialmente naquele momento, a gente também não entenderia. Então, eles dizem que tudo que eles têm são 5 pães e 2 peixes. E a gente sabe que do versículo 18 em diante, Jesus pede para que eles levem esses peixes até eles. Ele ordena que a multidão se assentasse na grama. Então imagina ali que ele acalma o ambiente, ele pega todo o cenário, aquele alvoroço todo, e ele acalma de uma certa forma o povo. Ele traz uma paz que muito dificilmente existiria ali. Ele consagra o alimento e diz que ele dá aos seus discípulos e esses discípulos dão à multidão. E os que comeram, ele diz assim, os que comeram, versículo 21, foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças.
Então a gente pode colocar aqui, cara, fácil, umas 8, 10 mil pessoas, tranquilamente. Então você imagina, Jesus tinha nas suas mãos 5 pães e 2 peixes. Isso nos ensina sobre provisão, isso nos ensina, é algo que eu recebo no meu espírito aqui, ministrando essa palavra, e que eu tomo posse para a minha vida. Eu espero que você tome também na tua, porque Deus, ele não precisa de grandes coisas para mudar a nossa situação. Talvez o nosso cenário seja de escassez, a gente olha e fala, cara, eu não tenho nada, eu tenho muito pouco, eu só tenho 5 pães, e 2 peixes, o que eu tenho é muito pouco, eu não vou dar conta, o que eu tenho não vai suprir as minhas necessidades. Mas quando a gente entrega isso nas mãos de Jesus, quando a gente entrega isso nas mãos de Jesus, a gente entende que há uma solução, há um propósito sendo desenvolvido. Jesus, ele fala, eu não preciso de muito, eu preciso que você seja íntegro, que seja verdadeiro. Se você me entrega tudo o que você tem, ainda que para você seja muito, eu faço o que é suficiente, eu te dou o que é necessário. Jesus, ele é a nossa provisão. A provisão não vem do que eu posso ter, do que eu posso gerar, ela vem do que eu sou e de como eu me entrego diante de Deus. Esses discípulos entregaram tudo o que tinha. Eles entregaram, cara, Jesus, a gente só tem 5 pães e 2 peixes, e alimentaram uma multidão gigantesca através do milagre. Então, Jesus, ele quer nos chamar a andar com ele. E a parte mais interessante, ou a parte que também me marca muito nesse capítulo 14, é que Jesus, ele faz um grande milagre, ele anda sobre as águas. Então, logo em seguida, depois de passar por esse momento, de todo esse milagre, diz no versículo 22 que Jesus insiste com os discípulos, eles entrassem no barco e fossem adiante, fossem na frente dele, pro outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Então Jesus, ele fala, gente, galera, entra no barco, vai indo para frente, a gente precisa ir lá pro outro lado, atravessa, vai, eu alcanço vocês lá, a gente se encontra por lá, eu vou dispensar a multidão. Aí quando ele dispensa a multidão, diz que ele sobe para o monte para orar. E quando anoitece, estava ali sozinho, ele estava ali orando sozinho. Então ele começa esse capítulo falando da dor que ele tem, ele nos ensina a lidar com ela, ele nos ensina a continuar os nossos propósitos, ele nos ensina que a nossa necessidade não é maior do que a capacidade dele de fazer a nossa provisão acontecer. E depois ele nos ensina a lidar com esse momento do pós-visitação, ou seja, depois do milagre, depois da bênção. Ele retira, ele não se empolga, ele não se ilude com nada, ele vai orar, ele vai para o momento dele, vai para o secreto. É lá que a gente tem que estar. Jesus nos inspira a, depois de um grande momento, continuar lá no secreto, não estar lá no secreto só na dificuldade. Então ele vai orar, e aí no 24 diz que o barco já estava numa certa distância da terra, então ele estava ali envolto pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Então vamos lembrar, esses caras eram pescadores, eles tinham muita experiência, né? Eles eram os melhores pescadores que eles tinham ali naquele momento, né? No tempo deles. Então eles tinham experiência com o mar, eles sabiam lidar com aquele cenário. Então eles não estavam passando por uma coisa que eles nunca viram antes. Agora diz que na alta madrugada, Jesus se dirige a eles andando sobre o mar. E quando viram andaram sobre o mar, ficaram aterrorizados, versículo 26, e disseram que era um fantasma gritando de medo. Mas Jesus imediatamente disse: encoragem, sou eu, não tenho medo. E aí Pedro aparece aqui com um grande protagonista. Ele diz: Senhor, se é você, manda que eu ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus diz: vem. E de fato ele vai. Pedro anda sobre as águas. Pedro anda sobre as águas. Pedro, por fé, vive o sobrenatural. Por fé, Pedro vive algo que ninguém nunca viveu. Ele anda sobre as águas. Mas em algum momento, depois de andar, Pedro começa a reparar o vento, começa a reparar o externo. E quantos de nós está vivendo, está buscando, está pronto para ver o sobrenatural, mas começa a observar o externo, começa a observar o que nos volta, o que nos cerca,
e por causa disso não consegue se firmar, não consegue permanecer naquele momento auge, naquele ápice da visitação, daquela manifestação da glória de Deus, porque observa o natural. Então Pedro, quando observa o natural, ele volta a ouvir o medo, ele volta a ouvir as suas incertezas, ele volta a ouvir ou dar espaço para suas fraquezas. E é nesse momento que ele começa a afundar, Jesus o pega pela mão, o busca e diz, né? Ele diz, porque saiu do barco, então ele andou sobre as águas, ele repara no vento e Jesus estende a mão e diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? E aí quando eles entraram no barco, o vento cessa, então adoraram eles, dizendo que verdadeiramente ele era o Filho de Deus e tudo mais. Depois eles chegam no lugar, e quando os homens daquele outro lugar, né, reconhecem Jesus, eles espalham notícia. As pessoas queriam apenas tocar no manto de Jesus porque elas sabiam que seriam curadas. Então, cara, olha que sobrenatural, olha que bênção que está acontecendo. Então, ele continua fazendo grandes milagres. E no versículo 15, ele vai falar, no capítulo 15, sobre o que nos torna impuros, né? Então, a tradição religiosa aqui, que não entende o valor espiritual, eles começam a questionar novamente Jesus. Então, os fariseus, eles vão aparecer novamente com novas dúvidas, querendo incriminá-lo, querendo encontrar motivos para buscar uma brecha, uma falha de Jesus. O Senhor repreende, né, de uma maneira muito severa para que eles entendessem, né, o verdadeiro espírito da lei, e também fala aos discípulos a não dar ouvidos, a não se tornarem como eles eram. Jesus ensina aqui a respeito dos alimentos que tomam ou tornam o ser humano impuro, né, do versículo 10 ao 14. Ele diz assim: Jesus, chamando para junto de si a multidão, disse: ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca sim, isto o torna impuro. Ou seja, não é o que eu como que me deixa impuro, mas é o que eu falo, é o que eu gero através das minhas palavras. Muitas vezes a gente se preocupa com a consagração dos alimentos, ou etc, né? Ou como foi feito, quem fez, não sei o que, um monte de coisa, e a gente esquece de que as nossas palavras, nos nossos comentários, nos nossos julgamentos, é o que nos torna impuro, não é o que a gente come, é o que a gente fala. Então, com todo esse momento, o próprio Pedro, ele fica intrigado, que eles começam, né, eles estavam num momento totalmente diferente. Então, onde aquele momento tudo era, isso pode, isso não pode, o que está acontecendo? Eles se viam em conflitos, né, de tudo que eles estavam aprendendo. E Jesus esclarece que o coração é a fonte de pureza ou impureza do ser humano. Então, isso acontece porque desses lugares são da onde saem os maus pensamentos. Olha o que ele diz do versículo 15 em diante. Ele diz assim: Pedro pede, explica-nos essa parábola, Deus. Jesus, o que você está falando? A gente não está entendendo nada. E ele diz assim no 16: será que vocês ainda não conseguem entender? Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas são as que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. E essas são coisas que tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não importa ou não o torna impuro. Então, a gente precisa entender aqui que a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes, com os nossos corações. Em seguida, ele fala sobre uma mulher cananeia que demonstra muita fé, uma mulher que se chega a Jesus, ela se retira ali da região e ela vem gritando, diz aqui no versículo 22, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. E Jesus responde, né? Jesus fala o que ela está precisando. Ela buscava uma cura para sua filha, né? A princípio ali o Senhor se mostra até um pouco relutante, mas essa mulher persevera e a fé dessa mulher acaba convencendo o Senhor a liberar uma palavra de cura sobre a menina que tem a sua saúde restaurada. Então ela diz assim, manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Ele responde, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, ela o adora de novo
Ele responde: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas ela diz: Senhor, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí Jesus responde para ela: mulher, grande é a sua fé, então seja conforme você deseja. E naquele momento a sua filha foi curada. Ou seja, ela não desiste do milagre dela, ela não desiste daquilo que ela quer alcançar. Depois a gente vê uma segunda multiplicação de pães. Mas é interessante a gente ver a atitude dessa mulher, né? Porque muitas vezes a gente está buscando algo em Deus e quando a gente vê negativas ou quando a gente vê portas se fechando, a gente desiste, a gente desanima, a gente vê que talvez não valesse a pena, a gente começa a duvidar da nossa própria fé. E essa mulher, ela alcança o coração de Jesus pela sua insistência, pela sua persistência. Então, será que a gente está sendo persistente naquilo que Deus tem nos chamado a viver? Último capítulo, capítulo 16, ele vai trazer aqui 4 partes, né, interessantes. Ele começa falando sobre os fariseus e os saduceus pedirem um sinal. Eles pedem que Jesus opere milagres apenas para satisfazer o ego deles. No entanto, os milagres de Jesus não têm esse propósito, a gente sabe, já falou disso aqui em outros vídeos. Então, o Senhor lhes responde que eles devem ficar atentos aos sinais. Ele até cita, né, como as nuvens dizem que haverá chuva ou não, os milagres mostram que é chegado também o reino de Deus. E o Senhor, ele orienta também nesse capítulo aqui os discípulos tomarem cuidados com os ensinos fraudulentos ou com os ensinos errados dos fariseus. Isso porque havia um tempo de muita inflexibilidade religiosa e do mesmo tempo também um legalismo da parte deles. Tudo isso não passava de satisfação pessoal, eles não queriam ou não se preocupavam de fato com a visitação, né, com a glória de Deus. Então o Senhor, ele não quer que os discípulos deles imitem esse padrão. É uma tendência natural. As pessoas começam a correr atrás de você, as pessoas buscam você porque Jesus fez algo na tua vida e as pessoas até querem viver o mesmo. Então é muito natural do ser humano e Jesus estava alertando ali os discípulos para não caírem nesse erro, nessas tentações de se alimentarem pelo ego. Agora, talvez a parte mais interessante do capítulo 26 fala sobre a confissão de Pedro. Então, em um momento que eles estão ali a sós, Jesus e os seus discípulos, o Senhor pergunta quem as multidões dizem que ele é, o que falam a respeito dele. Porque imagina aí que Jesus não tivesse acesso aos comentários ou às impressões que estavam sendo causadas, né? Então, eles vão respondendo, cada um dos discípulos falam, né? Uns dizem que dizem que você é Elias, dizem que você é isso, dizem que você é aquilo e tal. Mas por fim, olha que interessante, no final, Pedro responde aqui no versículo 16, né? Eles diziam assim: alguns dizem que você é João Batista, outros Elias, outros que você é Jeremias ou um dos outros profetas. Aí Jesus pergunta: mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Em outras palavras, Jesus está perguntando: vocês caminham comigo? Vocês dormem aqui comigo? Vocês estão lado a lado comigo? Quem eu sou para vocês? Não importa o que estão falando lá, para vocês, quem eu sou? E é nesse momento que Pedro responde no versículo 16. Ele diz assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha que revelação poderosa, porque o próprio Jesus responde, né? Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. E lhe darei, versículo 19, as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Então olha que interessante, Jesus fala que essa revelação só pode vir do Pai. Crendo dessa maneira, né, Pedro, como os outros apóstolos, eles seriam as colunas da verdade, né, como a igreja realmente que tem poder e autoridade para fazer, né, nessa terra. Nós somos essa igreja com autoridade para revelar e trazer o reino dos céus. Então, a
confissão de Pedro, Jesus revela que é necessário, depois dessa confissão, ser preso, espancado, crucificado. Ele começa a falar sobre a sua morte. Pedro fica espantado, a gente vê aqui Pedro aparecendo em alguns diálogos interessantes, né? Eles ficam espantados. No versículo 22 diz que Pedro chama a parte e começa a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca vai acontecer. Olha que interessante, num momento, no mesmo capítulo, Jesus fala para Pedro que é sensacional, que ele tem uma revelação poderosa, que ele é o cara que vai ser, né, o condutor, o líder que vai conduzir a igreja dele. E em algum momento seguinte, Jesus está falando para ele, aqui no 23, Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu fico imaginando a confusão na cabeça de Pedro, que num momento de uma certa forma respaldado, exaltado pelo seu momento ali espiritual, de receber uma revelação tão poderosa que Jesus era o Cristo mesmo. Fica feliz por receber autoridade, por, ver que Deus confia nele, e logo no momento seguinte, por suas convicções humanas, né, de não, eu não vou aceitar, Jesus, a gente vai lutar com você, a gente não vai deixar que isso aconteça, a gente vai te proteger. E Jesus fala para ele: cara, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Eu confesso que eu ia ficar muito mal. Então Jesus termina, né? Peguem sua cruz, neguem-se a si mesmo. Quem quiser salvar a sua vida vai ter que perdê-la. Quem perder a sua vida por minha causa vai encontrá-la. Pois adianta o que ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem pode dar em troca de sua alma? O filho virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha sido feito. Garanto-lhe, versículo 28, que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Então assim, ele finaliza, e a gente finaliza também essa palavra. Agora a gente vê a importância do reino de Deus, né? Vamos orar um pouquinho? Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar e te agradecer por esse dia, te agradecer por essa palavra, te agradecer porque, mesmo diante de tantas dificuldades, imprevistos, impossibilidades, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem mantido a tua presença viva no nosso meio, o Senhor tem continuado falando conosco. Então eu te agradeço, Pai, te louvo, em nome de Jesus, Pai. Quero colocar aqui diante de Ti, Senhor, não somente as minhas necessidades, mas de cada um que assistir esse vídeo aqui, Pai. Todos nós temos algo a ser apresentado diante de Ti, todos nós temos algo a ser colocado e consertado diante de Ti, Pai. Nos leva a um arrependimento verdadeiro, nos leva a um arrependimento genuíno, que traga santificação, perdoa os nossos pecados, retira de nós o orgulho, Pai, e nos ensina a entregar o que temos, Pai. Nos ensina a entregar o melhor que temos. Não nos faça ser pessoas que retêm, Pai, na esperança de alcançar o que necessitam, ou com medo, falta de confiança, falta de fé, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina a entregar tudo o que temos, na confiança e na certeza de que o Senhor vai suprir, Pai, com abundância e muito mais daquilo que a gente precisa, porque assim é dito na Tua Palavra, e a Tua Palavra se cumpre independente de nós, Pai. Independente de nós, a Tua Palavra se cumpre, isso é uma certeza. Então, Pai, que venha sobre nós uma provisão necessária, Pai. Que os 5 pães e os 2 peixes, Pai, venham se multiplicar sobre a casa de cada um. Que tiver acesso a essa mensagem em nome de Jesus, Pai, porque nós não caminhamos, Senhor, ou buscamos aquilo que é possível ser feito pelas nossas mãos, mas nós queremos caminhar junto a Ti, Senhor, e ver o Teu reino se cumprindo, ver a Tua Palavra se cumprindo em nossas vidas, em nome de Jesus. Vem, Senhor, com Tua provisão sobre nós. Vem, Senhor, com a Tua revelação sobre nós, assim como viu, Pai, Pedro e disse que o Senhor é o Filho, Pai, não porque caminhava e via, sim, claro, tinha todos os indícios, mas, Pai, ele não falou de uma maneira natural. Vem sobre nós, Pai, com
revelações sobrenaturais, Pai, que a gente não venha só falar sobre aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente aprende, Pai, não, que a gente venha caminhar segundo a Tua direção sobrenatural, que a gente venha ter visão de antecipação, Pai, que a gente esteja à frente, Senhor, das armadilhas do inimigo, Pai, que antes de se levantar contra nós, Pai, que a gente já tenha estratégias para destruí-lo, em nome de Jesus, Pai. Nós não vemos a ser assim como Pedro, Pai, nesse momento onde o Senhor diz que ele virou uma pedra de tropeço, Pai. Nós não vemos a ser aqueles que impedem o agir do Teu reino. Nós não vemos colocar, nós não vemos colocar, Senhor, as nossas necessidades ou entendimentos humanos à frente daquilo que o Senhor tem planejado, Pai. Venha sobre nós com a Tua poderosa revelação do que é necessário para essa estação, do que o Senhor deseja, Pai. Nós vamos alcançar o Teu coração de maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, não nos permita, não nos deixe atrapalhar, Senhor, os Teus planos. Nos faça ser ativos e participativos naquilo que o Senhor tem para fazer, Pai. Mas não nos deixe, Senhor, caminhar com um falso entendimento, porque nós não queremos atrapalhar, nós não queremos ser uma pedra de tropeço. Vem sobre nós, Pai, com uma ativação sobrenatural de poder, de sobrenaturalidade, de fé, Pai, que nós vemos curar, Pai, nós vemos manifestar dons de cura, Pai, de revelação, de entendimento, Pai. Nós venhamos, Pai, manifestar o Teu poder em nome de Jesus. Mais da Tua presença em nós, Pai, que nós possamos realmente receber mais autoridade e mais poder, Pai. Que em nome de Jesus, que assim como foi nos ministrado através da Tua palavra hoje, que as nossas orações, aquilo que nós temos colocado diante do Senhor, Pai, seja ligado aqui na terra e que seja ligado no reino dos céus, em nome de Jesus, Pai. Toda sorte de bênçãos, entendimento, revelação da Tua palavra, dons de cura, de sobrenatural, Pai, que o Senhor venha multiplicar, Pai. O Senhor venha multiplicar, Senhor, a provisão sobre as nossas casas e sobre as casas que necessitam também. Pai, faz transbordar a ponto de que nós venhamos a servir, Pai, famílias, casas, igrejas, lugares, Pai, onde quer que seja necessário, Pai. Multiplica, Senhor, os poucos pães e os poucos peixes que nós estamos colocando diante de Ti, Pai. Mas que nós venhamos também com alegria entregar tudo o que temos, Pai. Sem medo do amanhã, sem medo do que muitas vezes a gente pensa que vai faltar e retém a bênção que o Senhor tem para derramar, Pai. Vem, Pai, com um poderoso agir sobre nós em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Assim essa oração, Pai, atinja os corações necessários com esse vídeo. Em nome de Jesus. Pessoas sejam alcançadas e transformadas através dessa palavra. Você também me ajude a alcançar essas pessoas em nome de Jesus, amém? É isso aí, então eu vou encerrando por aqui. Eu espero ter abençoado vocês também, compartilhando esse estudo aqui. Amanhã a gente se encontra por aqui. Deus abençoe, que você fique na paz e com o amor de Cristo.